bom, doutora Martina? Oiê, Tudo boa bem? noite. Tudo, boa noite também. Já botou o Boa noite, baby, pessoal. tá todo mundo na cama aí? Devidamente amamentado Ah, no ah, berço. aqui também. Que a Camila deve estar fazendo ele dormir agora aqui, Miguel. E, bom, o assunto é tão legal, Martina, que eu quero perder nada de tempo, porque eu vou ser mais um perguntador do que qualquer outra coisa. Doutora Bruna Pitaluga, tem uma gente forte hoje nos assistindo aqui, né? Sexta-feira, 9 horas da noite, tem uma Você galera, tá, você né? está com uma moral violenta aí, Aí eu. e o tema é o tema, né, Martina? A gente, então, vou contar pro pessoal, a Martina estava nos atendendo essa semana, né? Como eu disse, ela é pediatra do Miguel, e a gente estava conversando e a Martina me falou que tinha recentemente fez uma grande revisão aí. Martina, conta aí como é que foi a história. Tu teve que fazer uma revisão disso, daquilo, porque daí as pessoas, olha aí, a Bruna Putaluga lá não estava programado. É, é, e, e isso é importante dizer, essa revisão, para que as pessoas, então, elas tenham certeza de que hoje, dia 16 de outubro de 2020, nós temos uma fortíssima atualização nessa noite quanto a benefícios ou malefícios do leite de vaca para crianças, né? Então, Martina, eu acho que tu dispensa apresentações, mas, no entanto, eu acho que nunca é demais te apresentar para os meus aqui, eu vou me apresentar para os teus. O Vitor é tão somente apenas um médico que está aqui, que gosta de medicina funcional há muitos anos, e sou muito interessado pela ciência dos alimentos, e obviamente quando alguém vem com um tema desse, sobre leite de vaca, sendo que eu, na prática clínica, observo de longe que as pessoas, a maioria das pessoas, quando reduz pelo menos a ingestão, se sente melhor e melhora desde rinites, sinusites, alergias de pele, constipação, acne então nem se fala, oleosidade de pele, caspa, fora quem tem doença autoimune, que às vezes exacerba os quadros. Então, como eu percebo isso há muitos anos, eu literalmente chegou algum momento, Martina, que eu abandonei, falei, não vou ficar estudando questão de leite ou não, eu ficar nessa guerrinha, se é inflamatório ou não é inflamatório. Tive Se as pronto. pessoas acham que é bom ou não, eu, na minha prática clínica, eu não recomendo. Vai chegar na minha prática. Se eu perceber que aquilo ali pode ser um grande fator de causar mal a uma pessoa, assim como o leite, eu posso falar o ovo que é um excelente alimento, mas tem gente que não dá com leite, com ovo. Não é o Sim. caso do leite, seria um excelente alimento, na minha opinião. Porém, todavia, né, contudo, na minha prática clínica, nenhum paciente vai sair com uma prescrição de ingerir o leite de manhã ou ingerir o queijo tal. Não faz parte da minha prática clínica indicar Nem isso. Só da porque... indicação dos seus Não, nutricionistas. Isso aqui, nunca, com nunca certeza. fez, porque os nutricionistas que trabalham comigo, eles são funcionais, né? Eles têm Uhum. uma pós-graduação, isso é uma obrigação para mim, na nutrição, a pessoa se formar e fazer a nutrição funcional, e, e com isso é humanamente impossível as pessoas que percebem na prática ficar com e sem a melhora que as pessoas percebem, porque isso aconteceu na minha vida, é possível a gente pegar e prescrever. Claro que se as pessoas quiserem consumir eventualmente, na minha prática clínica, aí é consciência de cada um. Cada um. Né? É. Agora, a gente não recomenda para botar no plano alimentar. A Uhum. pessoa tem uma orientação de que quando for ingerir determinados queijos, iogurtes, são melhores do que outros, mas Com assim, todos certeza. os dias, não vai estar escrito lá. Olha, quando for ingerir, que quiser uma exceção aqui e tal, para que não seja todos os dias esses produtos lácteos. Isso na minha prática clínica. E eu tenho quase 12 anos desta prática clínica. Uhum. E, E você colhe os resultados disso. pois Então, é, nada cheguei mais onde cheguei, nítido. Uhum. né? Digamos que eu tenha chegado enfim, num nome muito bom com pacientes. Uhum. Eu tenho que dizer para as pessoas aqui que ninguém é louco de ficar esperando 6 meses para consultar comigo, tendo a indicação de um amigo que piorou. Que, não, aquela balela que ele falou do leite não melhorou para mim, aquela balela Uhum. do freio de trigo não melhorou, enfim, e outras coisas também. Então, dito isso,
já me apresentei para os teus e gostaria que tu se apresentasse aí de novo, Bora né? lá, bora lá. Tu já se apresentou várias vezes para os meus, porque ela é a pediatra que acompanhou e continua acompanhando o Miguel, né? Então, por favor, Martina, Bora suas... lá. Bom, boa noite para todos que não me conhecem. Eu sou a Martina, eu sou pediatra e sou formada em alergia e imunologia. Estou fazendo pós-graduação em alergia alimentar, né? E daí que veio esse papo dessa semana, porque eu e o Vicky, a gente já tinha feito uma live no Quebrando as Diretrizes, né? Falando sobre a questão do cálcio, né? E o leite de vaca. Então, a gente já tem um gravado aí numa série, né? Do Vitor de Quebrando as Diretrizes do YouTube, falando sobre isso. E essa semana, semana passada, eu dei uma aula, eu fui convidada a dar uma aula, eu fiz, né, pediatria e alergia e imunologia no Instituto da Criança, aqui na Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, e eu sempre me interessei por medicina integrativa, e a minha orientanda de doutorado, que é a chefe da cadeira de alergia alimentar do Instituto da Criança, sabe disso, e a gente fez, né, na minha pós-graduação de alergia a leite de vaca, eu sempre falei para ela sobre muitas coisas da medicina integrativa, sobre a questão de olhar o paciente como um todo, a questão de ver microbiota intestinal, a questão de ver, falar sobre desbiose, falar sobre estresse, falar sobre fatores comportamentais interferindo aí nos processos alérgicos, que a gente como alergista, infelizmente, a gente tem uma formação que embasa a gente em tratar as alergias simplesmente usando corticoides, então, e antialérgico, é assim, né, que a gente orienta higiene ambiental, tirar ácaro, tirar Por isso que poeira. eu formei, Martina, e todo médico tem essa consciência. Ah, tá com coisa na pele, ou alguma coisa grave ou não, qualquer coisa passa uma pomada de corticoide que passa para criança, né? Antigamente era o quadriderme, hoje em dia é o Troc-N, né? Qualquer coisa para você... Não deixa de ser realidade, mas eu estou dando um tiro de canhão, eu vou acertar agora. E a causa, né? Aquela coisa. E a Uhum. causa? E o que está provocando isso? A gente até sabe, teoricamente, a causa, porque a dermatite, ou a rinite, ou a asma, seja lá qual doença a gente esteja falando dentro da alergia, a gente está falando de uma doença inflamatória crônica. Então, uma doença inflamatória crônica da pele, doença inflamatória crônica da mucosa nasal, doença inflamatória crônica da mucosa respiratória. E para Mas o que inflamação provoca essa crônica, o que inflamação, se né? usa, mas aí, exatamente, então, o grande vilão dentro da medicina tradicional é o ácaro. Então, a gente sempre fala que o culpado disso tudo é o ácaro, e, na verdade, eu tenho E a até um post genética, né? disso que eu falo que Deve o ser ácaro, na virose, verdade, é uma genética. consequência. É. Não é só isso. O ácaro faz mal para a pele, faz mal para as doenças respiratórias, faz, mas porque a barreira já quebrou, porque o processo inflamatório já está Claro. instalado, porque já houve Porque uma tem uns alteração que das tem, outros respostas que não tem. imunológicas. Isso. Né? Se aquilo ali pegasse todo mundo, ok, mas não, tem uns que se protegem. Pô, daí o corpo está bem protegido, né? É. Então, e aí ela falou assim para mim, bah, por que você não faz uma aula para as pessoas entenderem um pouco sobre isso dentro do curso, né? Ia ser um fórum sobre alergia alimentar, de atualizações. Por que você não fala um pouco sobre isso, sobre o papel do leite, do trigo, do glúten, da questão do intestino, né, microbiota, para os alergistas, né? Eu falei, ai meu Deus, lascou, porque trabalho científico para isso é muito difícil, né? As doenças são muito multifatoriais e a gente tem muito viés na hora de estudar microbiota em intestino, de estudar microbiota em relação à doença. Então, pegar trabalho científico para isso realmente foi um desafio para mim, né? Para montar essa aula, mas foi super legal, as pessoas gostaram pra caramba. E aí, quando a gente estava conversando essa semana sobre a questão do leite aí do Miguel, aí eu falei, nossa, vou falar com o Vic para a Compartilhar. gente marcar, vamos difundir aí as informações novas aí que eu juntei, porque eu acho que aí entra um pouco a minha experiência, que é parecida com a sua, da prática clínica. Então, começou É, por mim. e eu acho que é importante as pessoas entenderem por que é difícil chegar a conclusões e por que esse discurso, então, ele dos outros profissionais que nunca nem testaram isso, pelo menos testar para ver como é que se comportam os pacientes deles, né? Não, tá com alergia, isso é bobagem, leite inflamatório é bobagem, dá remédio e vai, e a pessoa, depois disso, tem mais um problema, que tem mais um problema, que tem mais um problema. Eu vou contar um caso da minha prima, só para as pessoas terem uma noção de que quando a gente não resolve um problema, o que acontece na sequência, né? Mas eu vou resumir para as pessoas, Martina, porque para eu saber se de fato leite, por exemplo, nós vamos falar de leite, seria um problema ou não, teria que pegar aleatoriamente um grupo de crianças dar leite, o outro um produto muito semelhante ao leite, mas que nem as crianças
nem os pais, nem os pesquisadores médicos soubessem quem está tomando o Uhum. quê, já é impossível, porque ninguém vai Sim. testar, tirar de criança e tudo mais, porque sugere-se que assim, não se muda, tem que tomar leite de vaca até tantos anos e ponto final, né? Ou produtos Uhum. lácteos. Então, não se faz isso. Então, aí já desconstrói Não, a e além disso, máxima vi que dessa ia ter que fazer medicina. com que todas essas crianças consumissem a mesma alimentação, Sim, né, durante um para bom tempo. equiparar durante o tempo, exato, assim, comer as mesmas coisas e fazer com que assim os hábitos de vida dessa criança fossem muito semelhantes para Parecido. você poder estratificar, entendeu? É muito Hoje, sim. difícil de você fazer isso, praticamente impossível fazer esse trabalho. E aí a gente não consegue testar se o leite de fato é um problema ou não. A gente consegue ver estudos observacionais que se olham grandes, assim, leite não parece um problema. Não parece, mas o problema é que nós não tratamos o todo, a gente trata o indivíduo, e no indivíduo muitos são problemas, é aquela coisa, o ovo pode ser problema, o açúcar é sempre problema, o leite, grande chance de ser problema, a farinha de trigo, corante, agora, assim, mas agrotóxico, por exemplo, mata ou não mata? Pô, aos poucos mata. Agora, todos vão morrer do agrotóxico? Não, ele vai participar do processo. Agora, é inevitável a gente falar que isso é ruim, Uhum. apesar de que existe uma máxima na medicina tradicional de que mesmo sendo ruim, o corpo sabe lidar com isso e desintoxicar disso. E aí a gente vai para a prática clínica e o entendimento do todo, da integrativa, né? Mas, Martina, então me conta aí porque a gente fez uma live, a gente está lá na minha série Quebrando as Diretrizes, lá no meu canal do YouTube, né? Só sobre leite de vaca mesmo, quais eram as Uhum. evidências, assim, se era importante para crianças, se não era importante e tal, benefícios, malefícios. E aí a gente pode agora A gente concluiu, a atualizar. gente pode falar que a gente concluiu que o leite de vaca ele foi uma fonte super importante durante toda a nossa essência como seres humanos habitando um lugar sem precisar ser nômades, né? Então, Isso. isso foi importante para a civilização se desenvolver. Realmente, para populações mais carentes, é um alimento importante, mas para a maioria da população, ele não é um alimento tão importante quanto a gente imagina. As porções que são determinadas aí, especialmente para as crianças maiores do que 1 ano, não existe evidência científica de que elas sejam realmente necessárias, especialmente como fonte de cálcio. Isso é uma alusão que foi construída, né, ao longo do tempo, de que a fonte de cálcio mais importante era o leite, que só ele poderia ser responsável por isso, que quem não tomava leite ficava com o osso fraco, ia ter fratura lá para frente. E uma revisão agora, que a gente até comentou, né, a revisão do New England, que saiu esse ano, sustenta bem a nossa hipótese de que, na verdade, não existe nenhum trabalho que realmente prove que o leite tem esse poder de quando a gente fica sem o leite, a gente teria realmente uma quantidade maior de fraturas ou de alteração de densidade mineral óssea em relação às crianças. Então, eu acho que isso já quebra um pouquinho o conceito de, mas eu vou viver, então quer dizer que depois que a gente terminar a live, não vou tirar o leite, vou morrer de medo de tirar o leite do meu filho? Não, na verdade, o que é importante é que a alimentação dele como um todo seja balanceada. Então, o leite tem cálcio, tem outras coisas também, e não é por isso que ele é importante, né? Ele é importante como um alimento como um todo, mesmo porque isso é uma coisa bem importante, tá? As pessoas acham que o leite de vaca é sensacional, mas o leite de vaca, se ele é introduzido antes dos 2 anos, a pediatria, isso é muito clara, ele aumenta fortemente a quantidade de anemia ferropriva. Então, não é indicado o leite de vaca integral antes de 2 anos de forma nenhuma, porque aumenta realmente a chance de você ter anemia. Diminui a Mas, enfim, absorção de ferro, diminui a pessoal. absorção de ferro, Isso é muito, exatamente. muito claro em adultos, né? Mulheres, aquelas mulheres que, poxa, anemia, 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 agora assim, o intestino já não está funcionando tão bem, ingere leite com frequência. Assim, quem sabe não É. tira durante 6 meses, ver o que acontece. Bom, resolve a anemia. O que acontece? Os outros médicos que falam que o leite não tem nada a ver, essa história, primeiro porque não estudaram isso. Segundo, é que ao invés de tirar, o que vão fazer? Só suplementar o ferro. E aí fica aquela coisa, boto, não absorve tão bem, boto mais, em casos E aí mais começa a graves. dar mais sintoma gastrointestinal, porque vão usar especialmente fosfato ferroso, formas não biodisponíveis. Existe. A pessoa ainda está usando inibidor de bomba, porque fica com dor de estômago, daí usa omeprazol da vida. Ai, vira uma bola de neve. Mas volta. Deixa eu te perguntar, assim, ó, porque eu acho que para organizar para as pessoas aqui, Uhum. Martina. Então vamos falar ali. Quanto à questão da necessidade do cálcio, o quanto que o leite da mãe supre e até qual a idade seria ideal que ele suprisse, e depois qual deveria ser a quantidade de cálcio diária, mais ou menos, para que as pessoas se guiassem
onde que elas encontram, que a gente deixa por último. E quais são as evidências, então, que tu vai nos trazer a respeito de onde que entra o leite e o que ele pode trazer de Como ele pode bom ser ou de ruim. pró-inflamatório. Exato, vou falar então, vamos lá. Em relação a aleitamento materno, o recomendado é até os 2 anos, mas não existe um limite, então ele poderia ser a fonte até 3, 4, 5 anos, mas é que a gente costuma parar antes, né, bem antes disso, o tempo de aleitamento materno no Brasil costuma ser menor do que 2 meses, né, do leite materno exclusivo, mas o ideal seria até 2 anos, pelo menos até 1 ano, então o que a gente sabe é assim, a partir de 1 ano de idade, a criança teria uma necessidade aí de ser, até de 1 até 4 anos, mais ou menos, de cerca de 300 miligramas de 600 miligramas de cálcio por dia, 600 gramas de cálcio por dia. E essa quantidade, ela é atribuída aí 600 miligramas de cálcio por dia. Isso, 600 miligramas de cálcio por dia. E a gente precisaria para suprir isso, o aleitamento materno, que quantificar, ninguém quantifica, mas o aleitamento materno teoricamente supre, ou então porções de cálcio por dia. Só que ninguém fala que fontes riquíssimas de cálcio seriam, por exemplo, um gergelim, um tofu, um espinafre, assim, ou outras coisas. Quando a gente olha o cálcio, eu estou te falando isso porque na alergia a gente tira muito, né? Eu tenho muitos pacientes alérgicos a leite que não consomem, e aí na hora de a gente, teoricamente, suplementar, você pergunta, você toma leite? Não, então tem que suplementar. Mas e o resto? Ninguém olha o resto da alimentação, entendeu? E muitas vezes as crianças que comem bem não precisam, entendeu? Elas poderiam, inclusive, ficar sem o leite. 0 leite, nenhum leite. Porque elas consomem outras fontes de cálcio. É só você fazer o cálculo com o nutricionista, ver lá direitinho quanto essa criança está ingerindo por dia e pronto, tá tudo certo, entendeu? Então, a necessidade mesmo do cálcio pode ser suprida com outros alimentos, que não o leite, tá? Mas o indicado seria a gente usar pelo menos alguma fórmula ou o leite materno até os 2 anos de vida. E aí tu falou uma coisa muito importante, Martina, mesmo sendo pediatra, e com todo esse conhecimento sobre nutrição e alimentação, deixou claro uma coisa que eu deixo claro há muitos anos também, que ela falou uma palavra mágica no meio, pessoal. Nutricionista. Por que ela falou isso aí? Porque quem calcula, desculpe o palavreado, gente, essa porra de nutrientes é nutricionista. Infelizmente, nós médicos não sabemos fazer isso. Minha pediatra falou que eu tenho que comer 5 porções de iogurte Danone por dia, porque Danoninho é rico em folato. Puta que eu pariu! A pessoa não sabe nada de alimentação. Ela pode ser ótima pediatra, mas ela não sabe sobre alimentação. Sai do Danoninho, mas tem que cereal com sucrilhos, tem que fazer como é que é mingau. Porra! É desesperador ver o plano que os pediatras acabam passando para as crianças. Não é por mal. Não é? Não. É o que eles aprenderam a fazer, assim como a Martina aprendeu isso na faculdade. Fazer o quê? Eu também aprendi. E continua aprendendo, tá? Assim, eu tô falando assim, eu tô dentro do estudo da criança e na hora que a gente vai orientar, eu continuo vendo que os residentes não perguntam do resto da alimentação. Eles perguntam só se toma ou não toma leite para suplementar cálcio, entendeu? E suplementa cálcio sozinho. Não pensa em mais nada. Vitamina D, vitamina K2, magnésio, nada. Quem é o profissional que você deve perguntar? Ou é alguém como a Martina, são raros, né? Ou então, sai fora. Ouve, tá legal, mas posso consultar uma nutricionista materno-infantil funcional para saber realmente como eu combino a alimentação? Fale com o seu pediatra. Pô, se falar que não, faz o seguinte, troca de pediatra daí. Mas se ela aplaudir, porque deve aplaudir, porque infelizmente essa área é um campo que faz pouco tempo que começou a ser explorado de uma forma mais pontual no Brasil, porque até então não existia um grupo que estudasse a nutrição materno-infantil. Se estudava tudo. Então, desculpa, mas eu tive que fazer essa ressalva. Para quem vocês vão perguntar? Mas na minha cidade não tem, minha pediatra diz isso. Cara, entra por aqui, sai por aqui. Fala para ela, olha, desculpa, eu entendo, a senhora é excelente como psiquiatra, como pediatra, ou o senhor, ou você, né? Mas tá certo, mas eu dentro do que eu aprendi por aí, por que você deve contar? Porque às vezes você vai levantar essa hipótese para que este pediatra ou pediatra passe a recomendar nutricionista, se dê conta que, poxa, é mesmo, olha, é uma ajuda que você vai fazer para eles, né? Dito isso, muito importante dizer, vocês acham essas pessoas, existe uma associação brasileira de nutrição materno-infantil, que é a de associação ABRA, né, brasileira de nutrição
Ah, você desativou o comentário, Abra, depois eu escrevo. Abra, N de nariz, de nutrição, M de materno, infantil. Entendi. Abranme. É Tá? difícil de falar, né? Abranmi. Abranme. Lá tem o grupo de médicos, nutricionistas, enfermeiros, todos que fizeram a pós-graduação, que quem organiza é a nossa amiga Andréa Frix. Ou seja, cara, fez lá, levanta a mão para o céu, procura esses profissionais. Ou então você vai encontrar, porque hoje em dia, né, Martina, com a telemedicina, poxa, não tem na minha cidade, faço o quê? Tudo bem, eu tenho uma pediatra na minha cidade, mas eu posso ter uma consultoria de outra de longe também, pelo menos em relação à alimentação, vou passando os dados para ela. O que a gente faz aqui? Nós temos um excelente pediatra aqui que tem um belo entendimento de alimentação também. Desde o discurso bate, é o único aqui de Porto Alegre que eu conheço que tem essa visão, o doutor Eduardo Jäger. Tem Aí seus já passa aí 60 o anos, é contato, todo um mundo vai perguntar. baita de um pediatra, que trabalha em conjunto com uma obstetra maravilhosa e que também com visão funcional. Ele também totalmente partidário disso. Assim, vocês não encostem antes dos 2 anos e frequentemente nisso, naquilo. Pô, tudo aquilo que eu sonhava encontrar, que foi muito difícil. Mas qual é a visão dele, né? Poxa, é a visão de um que outro. Se é de um que outro, faz o seguinte: como é que a gente faz aqui? A suplementação, quem está fazendo é a Martina, para a gente desde o início. A gente faz as consultas com o Eduardo aqui e tal, e em comum acordo, pô, Eduardo, nós estamos seguindo a suplementação com a Martina e tal, pô, pegamos, trocamos ali informações, passo todas as informações dele e vice-versa. É isso que vocês têm que fazer, dão um jeito de vocês, né? Mas então, Martina, por favor. Bora lá. Então, sabendo, né, que a gente, a princípio, não precisaria do leite, como é que o leite poderia entrar como, assim, um cofator, vou falar como cofator, tá, de doenças inflamatórias crônicas? O que acontece? Por que eu me interessei por isso, tá? Então, assim como o Vitor falou da rinite dele, eu fui uma pessoa extremamente alérgica. Fui não, ainda sou, né? Então, tive rinite na infância, tive dermatite atópica, tive asma, eu tenho alergia a medicamentos, eu tenho uma síndrome chamada DREA, que é de alergia respiratória. Tudo que você pode saber, assim, de alergia, eu fui uma pessoa que tive. E a minha rinite só melhorou quando eu ajustei minha alimentação. E no meu caso, tá, o principal alimento é o leite. No Tá? teu caso e da O torcida do meu Flamengo caso. inteiro, né? Chutar aqui, as pessoas É podem que tem algumas assistir. pessoas que o trigo é pior, mas para mim Cara, o mas leite assim, é. ó, eu vejo adultos, né, Martina? Então, para ti, de repente, as crianças. Eu vejo adultos. Adultos, tu chutar aqui. Eu não vou jogar um número pro alto. Chutar. As pessoas que têm rinite aqui, chata. Chutar. 80% de vocês, se eliminar 100% dos produtos lácteos durante um mês, vocês nunca mais vão querer comer com frequência, Uhum, porque vai voltar. Claro que uhum. daí é a vontade de vocês, mas vocês vão perceber o efeito que isso provoca nas mucosas. Perfeito. E aí, eu comecei a tentar entender por que isso acontecia comigo, né? E eu tentava estudar, e eu falava com todos os chefes de todos os serviços quando eu entrei para fazer alergia, que a alergia, a especialidade é adulto também. A especialidade é adulto infantil, é junto, tá? Todo mundo que faz alergia é alergista de adulto e de criança. E ninguém sabia me explicar por que eu falava que eu piorava quando eu tinha, né? Quando eu consumia os lácteos. Então eu comecei a estudar, então isso sempre foi uma área muito de interesse minha. E aí, nessa aula, o que eu montei? Eu montei um raciocínio, tá? Para a gente tentar entender o que pode ter acontecido. Então, uma das coisas que eu acho, assim, fundamental da gente entender é que quando você estuda alergia, a gente pensa em que o leite de vaca é, assim, o que tem nos trabalhos é que ele é protetor para o desenvolvimento de alergias, protetor para o desenvolvimento de asma, protetor para o desenvolvimento de rinite. Aí, só que por que isso? Porque o leite de vaca que é estudado é o leite de vaca que eles chamam de raw, cru. É o leite de vaca puro da fazenda, aquele da vaquinha que é criada livre, solta no pasto, daquela criança que vive na fazenda. Então, assim, é uma criança que tem outros fatores, desde exposição solar, contato com a natureza, atividade física, outras coisas. Essa criança que consome esse leite de vaca cru, ele teria um efeito protetor. A partir do século XIX, que é quando a gente começou a pasteurizar o leite e fazer homogeneização para poder comercializar o leite de caixinha, isso muda, né? Esse quadro muda, porque uma das coisas que acontece no momento que a gente comercializa o leite é que na hora que você processa o leite, primeiro, você muda a microbiota. Então, uma das coisas que ajuda aquele leite da vaquinha, da fazenda, a ser protetora é a quantidade de lactobacilos, bifidobactérias e as outras, né?
as outras floras, né, o que vem para o nosso intestino junto, tá? Isso é uma das coisas. Outra coisa, biodisponibilidade de aminoácidos e de ômegas, então assim, é muito mais rico em ômega 3, é um leite que tem um componente antioxidante maior, tá, esse leite cru, do que o leite processado, porque na hora que você faz a pasteurização, você perde, tá, você oxida, então você perde o ômega, você perde microbiota, e você altera também a questão das proteínas do soro. Teoricamente, você aquecer uma proteína, as proteínas do soro do leite, você diminui a alergenicidade, mas existe uma outra coisa que vem em correlação, assim, uma das coisas que eu estudei bastante, que eu achei muito legal, que é a questão das citocinas pró-inflamatórias. Então, assim, o que são citocinas? Opa, o Léo latiu aqui. O E o que são meu acordou citocinas? aqui. O que são citocinas? Citocinas são proteínas, né? São substâncias que as nossas células produzem, especialmente as células do sistema imunológico, para conversar uma com a outra. Existem citocinas, então, substâncias que são anti-inflamatórias, então, quando uma célula libera essa substância, faz com que o nosso corpo entenda que não precisa reagir, que está tudo bem, que a gente não precisa desenvolver inflamação para poder resolver combater um tipo de problema, um agressor, alguma coisa do gênero. Ou então você pode acabar desenvolvendo e produzindo citocinas pró-inflamatórias. Essas vaquinhas que são criadas para a produção de leite, isso foi um número que eu achei, assim, em trabalhos, eu fui estudar agropecuária, vi, para dar essa aula. Eles encontram mastite subclínica em até 90% das vaquinhas. Então, o que acontece? Deixa eu fazer uma ressalva aqui, porque já falei sobre isso, gera uma polêmica, deixa eu te salvar aqui, Me Martina. salva, me salva. Não vai vir a comunidade dos leiteiros aí, tipo, são unidos essas coisas. Não é isso. Eles vêm e metralham o Instagram da pessoa. Ah, tá bom. Nós estamos falando aqui dos estudos, gente. A maioria deles são americanos, né? Tá. Então, aconteceram nos Estados Unidos esses estudos todos que a gente tem, porque não há um controle tão grande para poder fazer estudo. Então, supostamente, tá? Porque eu escrevi isso já no meu livro de 2014, foi uma enxurrada de gente me xingando. Supostamente, né? Essas mastites, então, nós estamos falando, foram de estudos desenvolvidos lá nos Estados Unidos, do jeito que eles criam lá e cuidam lá. Supostamente, então, nos Estados Unidos eles têm um controle pior que no Brasil. Tá? Na verdade, Vic, não é tão difícil da gente entender que, não estou falando que as vacas são mal cuidadas, tá? Não é isso, mas essas vacas, elas não se alimentam. Elas não se alimentam, elas vão comer, teoricamente, uma ração, elas não vão ficar livres no pasto, elas não vão tomar o sol que as outras tomavam, elas ficam ordenhando um tempo bem prolongado. Então, além da questão de ficar confinada, então aumentar risco de sobrepeso, aumentar risco de obesidade, que são outras coisas que aumentam as citocinas pró-inflamatórias. A gente tem também a questão do trauma local, né? A máquina nunca vai ser igual ao bezerro fazendo a ordenha. Então, tem a chance de você fazer microtrauma, de você fazer um processo inflamatório ali. Não estou dizendo que está infectado, que precisaria tratar essa vaca, entendeu? Que estão deixando de tratar. Não, é uma coisa que acontece com a gente, quando a gente é mãe. Primeiro, segundo mês de vida, eu tive, tipo, duas situações que eu estava praticamente com uma mastite. Né? Tive, e faz parte, né, da fase de amamentação. E existe um risco maior quando a gente faz uma produção de vaca leiteira. Então, eu não estou dizendo que seja só isso, tá? Isso é um dos fatores. Mas existe sim os trabalhos mostrando que nessas vaquinhas, né, de produção, tá? Não necessariamente por causa da mastite ou não, mas existe um aumento de interleucinas, especialmente interleucina 6 e TNF-alfa, que quando eles estão em quantidades aumentadas, existe um aumento de quebra de barreira. Então, um aumento de permeabilidade intestinal, eles fazem essa questão de transitose, de aumentar mesmo a permeabilidade, de afrouxar mesmo o tight junction, mais ou menos no esquema, só que não via zonulina, que nem é o glúten, mas mais ou menos no mesmo esquema de inflamar o intestino, e também de acionar o sistema imunológico em relação... Para vocês entenderem assim, o leite materno, ele é um leite que tem várias citocinas, tá? Várias substâncias anti-inflamatórias que estimulam o nosso sistema imunológico a desenvolver tolerância. Então, ele é um leite que é feito para estimular as nossas células a enxergar o que está vindo como coisa boa, que não precisa reagir. Então, TGF-beta, interleucina 10, são outros tipos de interleucinas que são, na verdade, assim, estimuladoras do processo de tolerância, porque a ideia do leite materno é ir passando devagarzinho as proteínas, as substâncias, né, que a mãe tem contato, para que esse intestino da criança não reaja quando ele for comer lá com 6 meses. Então, a ideia que Deus fez, né, bonitinho, é que a gente criasse e desenvolvesse tolerância.
Então, as enterocinas, elas têm esse papel. Inclusive, quando as mães estão com mastite, muda o sabor do leite e aumenta sintomas gastrointestinais na criança. Crianças que têm cólica, quando a mãe está com algum problema de mama, geralmente aumenta sintoma também. Então, enfim, não sei quem é que vai vir me criticar, pode vir me criticar, mas eu não estou criticando as vaquinhas de todos. Eu estou dizendo que essas vacas, de uma forma geral, que a gente que são, né, que o leite que a gente consome hoje em dia, ele não é exatamente o mesmo leite de antigamente, né? Isso não tem como, ele não é o leite cru, mesmo porque o leite cru não pode ser comercializado, ele tem que ser pasteurizado pela questão de espalhar doença, né? Higiene, não tem como, né? Tem um local no Brasil, né, Martina, que pode comercializar não o leite cru, mas comercializar produtos lácteos feitos de leite cru, que é na Serra da Canastra, né? Eles conseguiram essa validação. Em larga escala, em mercado, é muito difícil, né, a gente conseguir. Vai ser uma coisa mais local, aquelas coisas mais próximas, porque não adianta, se você não conseguir armazenar direito, você não consegue mandar para o outro lado do Brasil, né? É difícil da gente conseguir. Então tem isso. E aí, o outro lado da história é o quê? Quem é a pessoa que está tomando esse leite? Porque uma coisa é o indivíduo que está tomando esse leite tomar, sei lá, comer um derivado de, sei lá, um queijo curado uma vez por dia. Outra coisa são as crianças que tomam 1 litro e meio, 2 litros de leite por dia. Isso acontece, adolescentes, vai lá, tomam 2 copos de manhã, 2 copos à noite, dá 1 litro por dia de leite. E os outros fatores, então, como é que está a microbiota desse indivíduo? Como é que está a permeabilidade intestinal dessa criança? O que mais ela consome? Quais são os outros produtos industrializados que estão na alimentação dessa criança? Então, tem corante, tem conservante, tem outras substâncias que podem alterar o processo inflamatório crônico? Essa criança tem já alteração de base? Constipação, tem diarreia funcional, tem diarreia crônica, tem fezes que não são bem formadas, a gente ouve muito falar de adulto, né, com síndrome do intestino irritável, tá lotado de criança com síndrome do intestino irritável, especialmente pós-infecciosa, pós-uso crônico de antibiótico, um monte de criança tomando inibidor de bomba de próton, que vai alterar toda a microbiota, absorção de nutrientes. Então, assim, o leite, ele é uma figurinha, mas a criança como um todo vai fazer com que esse leite possa ou não causar os sintomas pró-inflamatórios. E aí vem a cereja do bolo, que é a genética individual de cada um. Então, tem gente que tem a genética que vai fazer com que a gente desenvolva doenças alérgicas. Tem gente que vai ter doenças autoimunes, tem gente que vai ter os dois, tem gente que vai desenvolver obesidade. Então, depende muito da individualidade de cada um. Então, o leite tem uma capacidade pró-inflamatória. Quando você reúne todas essas informações, especialmente por alteração da microbiota, sim, tá? Sim, ele tem uma capacidade pró-inflamatória. Os trabalhos mostram muito isso em comparação, como eu falei para você, do leite cru com leite processado. Então, para você ter uma ideia, Vika, quando a gente fala em alergia à proteína do leite de vaca, aquela que a criança encosta e já tem aquela reação grave, de inchar o olho, de inchar a boca, e ter anafilaxia, né, que é a reação mais grave, alguns trabalhos mostram que quando você dá o leite cru para a criança, então aquele leite da vaquinha que não foi processado, a criança tolera uma quantidade muito maior antes de fazer reação, ou tem reações muito mais leves do que quando ela toma um leite de vaca processado. Ou seja, a alergenicidade do leite de vaca de caixinha, ele realmente é maior, entendeu? Então, eu não consigo ainda falar para você, olha, a via é essa. E eu acho que a gente nunca vai chegar nesse ponto. Essa é uma coisa que eu quis dizer. Então, não necessariamente é uma questão de, o leite é alergênico, o leite causa alergia. Porque quando você fala alergia para o alergista, se for um alergista, vai falar, olha, eu assisti a live lá, a Martina com o Vitor, a Martina falou que tem alergia, que o leite é alergênico e ninguém pode tomar leite. Esse mecanismo, essa via de resposta imunológica, ela não existe. Então, o alergista vai falar, olha, não, ela é louca, não existe, não tem mecanismo fisiopatológico para isso. Só que nunca vai ter um mecanismo, porque a gente não está falando de um mecanismo. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de genética, a gente está falando de digestibilidade, a gente está falando de absorção de nutrientes, a gente está falando de permeabilidade intestinal, a gente está falando de tudo junto. Então, a maioria das pessoas que tem algum tipo de sintoma, sintomas de doenças pró-inflamatórias, geralmente se beneficia.
tá? Então, aí a minha experiência clínica do dia a dia do consultório de asma, rinite, dermatite Tá atópica. louco. Qualquer it de vias aéreas superiores é impressionante. É tirar brinquedo de criança, pô. Tirar pirulito de criança. Tipo, tirou o leite, produtos lácteos, mas é aquela coisa, né, Martina? Tem que ser 100% durante um período. Pega um mês e faz Sim, 100% e vê o resultado. Não eu fiz, gosto de mas eu falar. tirei, mas eu só como no final de semana. Pô, porque não limpou, não tem como, né? Então, eu gosto de brincar que é a teoria do copo cheio. O copo tá sempre cheio de água, tá inflamado. Aí você não esvazia o copo, você deixa ele cheio e toda hora você pinga uma gotinha. É uma gotinha, Não não tem vai como, transbordar. Não né? adianta. Não tem Então, como. primeiro a gente esvazia o copo, primeiro a gente limpa, faz com que essa criança melhore o processo inflamatório, melhora tudo. Às vezes, eu recebo casos bem mais graves, às vezes eu uso medicamentos clássicos, eu às vezes uso homeopatia, uso outras coisas, mas uso um corticoide, uso, né? Claro, Preciso exato. controlar essa inflamação, mas eu não faço só isso, entendeu? Eu faço o trabalho como um todo, entendeu? E essa revisão, deixa eu só explicar para as pessoas outra questão importante aqui, né? Porque o leite, a maioria das pessoas acabam atrelando essa informação do leite não ser tão bacana assim, à questão da lactose. E que, na Ah, realidade, a lactose, principalmente no público infantil, é o menor dos problemas, né? Porque a ampla maioria das crianças ela é tolerante à lactose, ela ainda produz a lactase, essa enzima, até, sei lá, quantos anos, né? Em média, enfim, a média varia bastante dependendo de cada pelo menos pai. até a vida E- adulta. Pelo É, menos até a vida adulta. Ou a pois não é, ser que ela tenha algum problema de trato gastrointestinal, que ela não esteja conseguindo manter o endotélio, o epitélio dela intestinal legal, e aí a enzima não vai funcionar de forma adequada. Então, às vezes, uma síndrome do intestino, por exemplo, pós-infecciosa, ou depois de uso de antibiótico, teve uma gastroenterite super forte, uma mega diarreia, que é super comum em criança, ela pode transitoriamente fazer uma intolerância à ó, lactose. Né? Mas é. não é o de praxe. E também tem o tipo do leite, né, Vicky? Tem a questão do leite Isso que eu ia falar. A1, tem o leite A2, tem a É, questão. isso que eu ia te perguntar agora para tu explicar para eles, então, Martina. Então, se a gente fosse separar, né, para as pessoas entenderem, uma coisa é ter a intolerância à lactose, outra coisa é ter alergia à proteína do leite, né? E outra Uhum. coisa, eu gostaria que tu explicasse para eles, que vai ficar mais fácil eles entenderem de uma vez por todas, assim, porque dá uma confusão danada isso aí, né? E a Ai, é. outra coisa é ter a sensibilidade a determinadas proteínas do leite, Uhum. né? São Então, três Martina, coisas bem distintas. isso, isso. Então, Bom, vamos lá. diga. Então, vou falar um pouco na pediatria, mas dá para colocar isso para um público geral, tá? Então, intolerância à lactose. A lactose é o açúcar do leite, né? É um carboidrato. A gente digere a lactose teoricamente, a gente faz a digestão dela por enzimas, é uma enzima chamada lactase, que fica ali no nosso intestino. Caso esse intestino esteja machucado por algum motivo, ou então que você já esteja mais velho e que você vá perdendo a função dessa enzima, e aí existem mutações genéticas que favorecem uma perda mais tardia, uma perda mais precoce dessa função dessa enzima lactase, você pode não conseguir digerir direito. Se você não consegue digerir direito a lactase, ela faz um papel bem osmótico mesmo, de puxar água e fazer um processo de fermentação. Então, muitas vezes essas pessoas têm distensão abdominal, têm gases, têm diarreia, têm eructação, fica lá rotando, fica empachado. Isso são sintomas de intolerância à lactose. Criança raramente tem intolerância à lactose. A intolerância à lactose primária existe, tá? Mas é uma criança que não consegue nem mamar leite materno, porque o leite materno é o leite mais rico em lactose que existe, né? Então, isso é uma coisa rara na pediatria, tá? Quando a gente fala de alergia à proteína do leite de vaca, é a proteína causando uma inflamação, né? Geralmente, a gente separa as alergias à proteína do leite de vaca como IgE mediadas e não IgE mediadas. As IgE mediadas, essas que causam sintomas bem rápidos, então até 2 horas depois da ingesta, incha a boca, enche o olho, fica cheio de placa pelo corpo, faz falta de ar imediatamente após. E aí não tem muita dúvida, toda vez que toma o leite faz aquela reação, então é um diagnóstico bem fácil de fazer. E tem as alergias não IgE-mediadas, as alergias mistas, que são aí que o bicho começa a pegar um pouquinho, que são os sintomas gastrointestinais, com sangramento nas fezes, muco, que a gente chama de proctocolites, e um pool agora de doenças novas, que agora a gente tem FPAS crônica, FPAS aguda, as gastroenterites eosinofílicas, esofagite eosinofílica, a própria asma é considerada uma doença que pode ter um componente dessa alergia que não é IgE mediado, mas ninguém sabe como é. A gente chama de não IgE,
É igual falar que é um processo inespecífico, porque Sim. a Mas gente... sabe qual é o problema, né, Martina? É claro que para facilitar a vida dos médicos que não estudam, se tenta criar um protocolo, alguma coisa que seja muito palpável para que o médico pegue e assim, ó, olha, é assim, assim, assado. Esse é o nome, esse é o exame. O grande problema é que nessas não IgE mediadas, que a Não tem gente vê exame. tanto, é muito mais comum do que as outras, é a clínica e é o estudo sobre a nutrição Sim, funcional. Se tu sim. não entender de nutrientes funcionalmente, do Uhum. alimento funcionalmente, e não entender sobre, não tiver um tipo de consulta em que tu possa orientar a exclusão, ou seja, terapias de exclusão, né? E saber como substituir também. Sim, E depois perceber como é que tu vai, mesmo excluindo, se a pessoa melhorar, como é que tu vai fazer para chegar lá no final e reparar essa história? Ou seja, sim, pô, tô com o trato digestivo todo esculhambado. Tira o alimento. Nossa, melhorou drasticamente, mas ainda tem muito a se fazer. Quer dizer, sim. como isso não tem regra, porque com cada paciente é de um jeito, vai levar anos, eu falo isso há muito tempo, vai levar anos até ter Para pegar a mão, isso né? numa diretriz e tudo mais. Então os médicos preferem nem fazer. Ah, Eu que sim, falo, diretriz. nega, entendeu? Nega. Não, isso não existe, toma um remédio aqui, isso aí é É, coisa de funcionário e deu, né? E deu, eles sim, vão sim. perdendo os pacientes, né? Porque o paciente um pouco inteligente, ele vai buscar, vai assim, pô, não é possível que o É, tratamento seja o mesmo há 50 anos. Pô. Tem uma coisa de sim. diferente aqui, só que as pessoas estão aumentando o grau de alergenicidade, E na porque verdade só então, aumenta a quantidade de diagnóstico, porque assim, a gente está claro, dando nome para vários bois na alergia. Então surgiu doença tipo esofagite eosinofílica, que de 10 anos para cá não existia. pô, Então, é aquela criança, ou adulto mesmo, tem refluxo, dor, né, dor de estômago e tudo mais, quando você tira, porque os alimentos alergênicos principais melhoram muito a clínica da doença. Então, assim, não adianta ficar dando nome, né, Martina? Você está dando nome, então como é que resolve, meu amigo? Esse é o negócio. Tu não precisa saber porra nenhuma. Tu tem que saber resolver o negócio. Não adianta nomear o negócio se tu não sabe resolver. E essa é a dificuldade das as duas pessoas coisas que são já. importantes, mas só nomear e não resolver também não adianta muito. É a angústia que eu vivia. É a angústia que eu vivia. Você sabe falar, você sabe lindo, né, o diagnóstico do livro, mas você não sabe o que fazer. E tem essa questão da intolerância à caseína, né? Intolerância à caseína, sensibilidade à caseína, seja lá o nome que você queira dar, mas é o que a caseína pode fazer dentro do seu intestino. E aí entra um pouquinho a diferença entre a caseína A1, né, A1A1 e a caseína 2A2, e um pouquinho, e dá para falar também um pouquinho de caseomorfina. Então, isso é uma outra coisa que também tem embasamento de literatura, tá bom? As vacas que são produzidas, especialmente no mundo ocidental, África e Ásia são mais vaquinhas que produzem leite A2. E o resto do mundo, né, e Austrália, Nova Zelândia, a Europa, Estados Unidos, produz mais o leite que é basicamente A1. A gente está falando aqui da caseína, tá, que é a principal proteína termoestável do leite. A caseína, ela pode ser... Ela tem vários tipos de caseína, alfa, beta, kappa, enfim, tem alguns tipos de caseína, mas a beta-caseína é a principal, e ela pode ser o tipo 1 ou o tipo 2, tá? Quando a gente tem o tipo 2, a gente tem uma digestibilidade melhor dessa caseína. Então, se a gente está pensando que o processo de inflamação sistêmica tem a ver com o processo de inflamação intestinal, quando você consome um leite A2, por ele ser mais fácil de ser digerido, a caseína vai ser quebrada de uma forma mais fácil, você tem menos efeitos relacionados com a ingestão desse leite, assim como do leite de cabra, tá? Não é, quando você está falando de alergia propriamente dita, você não importa qual caseína que é, porque o seu organismo vai identificar aquilo como caseína e vai reagir. Eu estou falando aqui de sintomas gastrointestinais. Então, geralmente, quem consome o leite A2 costuma ter menos, e tem sintoma gastrointestinal, costuma ter menos sintoma, porque a digestibilidade desse leite é muito melhor. E uma outra coisa é a produção de opioides. Então, assim, o leite, o tipo 1, ele tem uma capacidade de produzir uma substância chamada casiomorfina, que é uma substância análoga do sistema opioide do nosso organismo, e que, aí quando a gente vai falar de autismo, né, quando a gente entra nos pacientes autistas, que tem uma desregulação do sistema opioide, e você tira o leite de vaca, muitos dos pacientes
fazendo só isso já melhora, fazendo mais coisa melhora mais. Mas muita gente já melhora sintomas de impulsividade, de agitação, sintomas mesmo de neuroinflamação. Então a criança começa a se comunicar melhor. Não que você cure a doença, mas o fato de você absorver menos, né, essas substâncias relacionadas com os opioides, você tem uma chance melhor de permitir com que o seu sistema funcione de uma forma mais adequada. Então, quando a gente pensa de novo na integrativa, você falar que existe uma coisa que pode aumentar a excitabilidade cerebral, causar ansiedade e tudo mais, você sabe melhor do que eu. Quando a pessoa está ansiosa, agitada, tem essa questão de comportamento, ela vai de novo digerir pior, vai alterar a microbiota. Então, é um ciclo, né? O looping que a gente vive da medicina integrativa, né? Do funcional, que, querendo ou não, se for essa a única via, vamos supor, eu vou justificar, então, só por essa via, já é uma justificativa de como o leite pode ser pró-inflamatório, entendeu? Então, essa questão da intolerância à caseína, ela também é individual de cada um, também depende se você pratica, tipo, mindful eating, você senta para comer, entendeu? Você come de qualquer jeito, você vai jantar à noite, você toma só leite, ou então você come comida sempre, sabe? Você faz lanche. Tem muita coisa relacionada a gente tem 10 minutos ainda, tá? Não preciso correr. Mas existe um falso conceito de que o leite é pró-inflamatório para todo mundo, igual para todo mundo. E, na verdade, ele tem o potencial de ser ruim para todo mundo. Tem gente, são poucas pessoas, mas tem gente que consome a vida inteira e, no princípio, não vai ter nada. Né? Então, girou sorte grande, geneticamente bom, digestibilidade perfeita, né? Faz tudo certinho e não tem nada de sintomas. Mas o que a gente vê é que com a mudança da alimentação, principalmente do resto, né, da alimentação do mundo de hoje, o leite, ele cria uma energia maior de impacto dentro do nosso sistema gastrointestinal, e via sistema gastrointestinal, ele sim vai ter toda essa resposta pró-inflamatória maior. É como se fosse o seguinte, ó, pessoal. Nós temos uma dificuldade inata de digerir o leite. Né? Não fomos feitos para digerir leite de vaca. Isso aí, não fomos assim tão adaptados. Mas dá para ingerir? Dá para ingerir. Todos, não. E a quantidade? De pessoa para pessoa. No entanto, o que aconteceu com a mudança do padrão alimentar nosso nos últimos muitos anos é que a quantidade de outros produtos, de produto alimentício de fato, né, que começaram a ter, que a gente começou a ingerir, fora a quantidade também de leite e esses próprios outros produtos distribuídos em tudo o que a gente come, seja o biscoito, seja o outro pão, seja o... Então é o dia inteiro consumindo quantidades exageradas desses produtos. A tendência é que o nosso corpo chegue a algum momento e fala assim, não, olha, aquele tanto eu aguentava quando era só aquilo. E me beneficiava de certa forma, me trazia alguns certos nutrientes, enfim. Mas nós temos dois problemas. Primeiro, a modificação estrutural do leite, né? Do jeito que vem para a gente, como a Martina já contou. E segundo, esse é outro problema, da quantidade de outros alimentos ou produtos. E fatores antinutricionais, às vezes a gente está falando, sei lá, de feijão, de fitato, né, outras coisas que, sei lá, a gente nem está imaginando que está fazendo mal, e pode ser, né? Pode ter outras coisas atrapalhando aí esse processo digestivo. Então... E quanto às pessoas perguntando muito aí, Martina, tem uma caixa de mensagem aqui que está abarrotada. Tá. Que eu não estou vendo. Depois dos dois anos de idade e tal, então parei de amamentar. As pessoas assim, poxa, não vou dar leite de vaca, então vamos dividir para as pessoas algumas opções de fontes. E segundo, falar da diferença do leite de vaca em si, né, para fórmulas infantis. Tá, então, só assim, quando a gente está falando de alergenicidade, a gente sabe também que existem formas de você consumir o leite que ele acaba sendo menos alergênico quando a gente está falando de caseína, que seriam tudo que faz processo de fermentação. Então, os queijos, quando eles são curados, né, ou então o iogurte, por exemplo, o iogurte natural que é fermentado naturalmente, a bactéria que você coloca lá dentro, né, para fazer o processo, né, de curar o queijo ou de fermentar o leite, ela quebra
parcialmente a lactose, ela quebra parcialmente a caseína, então ela já faz um processo de digestão, uma pré-digestão, vamos dizer assim, dessas substâncias que podem ser potencialmente prejudiciais aí para o seu intestino. Então, seriam fontes, teoricamente, para quem não tem sintoma muito importante, ou para quem quer comer de vez em quando, fontes melhores, tá? Fontes melhores de consumo de leite, inclusive para a criança. O problema só dos queijos curados para as crianças pequenas é a quantidade de sal, que geralmente tem bastante sal. Mas seria uma das coisas uma das fontes que eu oriento no consultório, que poderia comer sem problema nenhum, tá? Para quem não é alérgico de verdade. E aí, quando a gente está falando, então, a diferença, eu estou falando de leite e de fórmula. Então, fórmula, a princípio, foi feita para tentar se assemelhar ao leite materno. Ela não é igual ao leite de vaca. O leite de vaca é muito diferente do leite materno em questão de composição, mas a gente adapta com o leite de vaca para tentar aproximar. Então, até os 2 anos, ou pelo menos até um ano e meio, ficar na fórmula, que não é igual a composto lácteo, é fórmula láctea, é uma forma da gente conseguir, sim, uma fonte de nutrientes adequada, tá? E pensando no nutrientes de uma forma geral. Se a criança tem sintomas de alergia, a gente usa leites hipoalergênicos. Então, existem fórmulas de aminoácidos, fórmulas intensamente hidrolisadas, fórmulas parcialmente hidrolisadas e as fórmulas convencionais. Então, depende do tipo de sintoma que a criança tem, você escolhe uma fórmula ou outra. Isso vai depender, então, de cada criança, como elas forem. O que a gente sabe na alergia é que o consumo precoce de fórmula intacta aumenta o risco de alergia alimentar. Então, para uma criança, então, vamos supor que alguém aí precise de uma fórmula para um bebezinho recém-nascido. Com certeza a fórmula não vai ser uma fórmula de proteína intacta. A fórmula deve ser uma fórmula hidrolisada, ou uma fórmula de aminoácidos, para a gente evitar essa sensibilização. Então, para esse intestino que não está preparado ali para receber um leite, uma proteína do leite de vaca que é diferente da proteína do leite materno, não fazer uma sensibilização. Então, os soldadinhos que estão ali não identificarem esse leite como uma coisa inadequada e não causarem reação, e essa criança criar uma alergia verdadeira mais para frente. Tá? Então, pensando aí em fórmulas infantis, seria mais ou menos isso. Tá? E daí tem que individualizar cada um. E outras fontes de cálcio, assim, que tem uma biodisponibilidade boa de absorção, foi o que eu falei para você aqui, linhaça, gergelim, sardinha. Um leitinho aqui, ó, vou mostrar para pessoal. Que nós estamos acrescentando na comida dele. Uhum. A dose. O vegan, né? O vegan delight. Tu sabe muito bem, mas eu acho que as pessoas precisam ver, porque é uma opção também, né? Sim, eu uso bastante. Como a gente não quer... Ele é um leite, na verdade, que é base de proteína de ervilha. Algumas crianças que têm muito sintoma gastrointestinal não toleram muito bem ele, tá? Ele é proteína de ervilha e proteína de amêndoa, se não me engano. Posso estar enganada agora? Dá uma olhada aí. Que é uma maravilha, que é um saborzinho de coco. Que é gostoso. Não ganho nada para fazer propaganda, estou mostrando uma opção. A gente está colocando aqui, tem proteína de ervilha, tem... acho que é de amêndoa. Tem a proteína de ervilha, mas eu prefiro ainda do que tentar a caseína da A1, né? Sim, isso daí é uma fonte boa de cálcio, né? Quando a gente está pensando, então, por exemplo, vamos supor uma criança que coma tahine super bem, uma criança que come espinafre tranquilamente, que come peixes tranquilamente, especialmente, por exemplo, uma sardinha. Uma criança que você faz uma linhaça triturada e bota lá, que come bem feijão, come bem várias outras formas, né, de você absorver cálcio. Poxa, pode ser, né? E a nutricionista, como eu falei, a nutricionista que vai ver isso para mim. Pode ser que eu não precise nem suplementar, pode ser que eu não precise de uma coisa a mais. Mas se a criança, aí estou falando de crianças maiores do que 1, 2 anos. Antes disso, se eu precisar suplementar, eu posso usar, por exemplo, essa fórmula. Aqui né? tem 250 miligramas de cálcio por porção, tá? Acho que são uma colher de sopa, uma colher ou 2 colheres agora? Duas colheres de sopa. Não é uma quantidade grande, né, Vic? Para misturar em uma preparação não é muita coisa. Até porque dá para colocar, claro que, digamos, uma criança que precisaria de 600 miligramas, para colocar, sabendo que ela vai comer também nos alimentos, ou seja, não preciso botar toda a dose aqui, eu conseguir colocar 250 miligramas durante o dia... Ou uma porção e meia, já dá 400. Provavelmente o resto ela vai ter. São só opções, né? Entender que tem formulações que são opções, tem as próprias fórmulas infantis às vezes que são opções,
tem alimentos que são muito ricos, né? Aí Eu acho pensar em que biodisponibilidade também, né, Vicky? Porque muita gente, tipo, suplementa carbonato de cálcio, por exemplo, não pensa em magnésio, não pensa em vitamina D, entendeu? Não pensa em K2 para o osso. Então, fica um pouco difícil de você conseguir fazer com que esse cálcio realmente seja absorvido e que ele chegue onde ele tem que chegar, entendeu? Então, não é só, né, tá ali cálcio 250 miligramas. Por exemplo, aí temos uma biodisponibilidade boa, mas nem sempre é assim, né? então, resumindo para quem aí, para E vocês, tem um pessoal, minuto. vou fazer um apanhado aqui rapidinho, mas a gente falou sobre leite de vaca aqui, sobre um potencial que ele tem de provocar alergias em muitas pessoas, em outras não, e que de fato existem evidências, que a Martina fez uma revisão, de que há mecanismos pelos quais ele possa provocar esse efeito, né, inflamatório, de aumentar as citocinas inflamatórias, e isso pode gerar como consequência inúmeras coisas, né, desde dores de cabeça, que podem, vou contar o caso da minha prima, dores de cabeça, enxaquecas quando criança, era alimentar, mas a gente não sabia na época. Passado isso não resolveu, o que aconteceu? Aos 15 anos, diagnóstico de déficit de atenção, já estava com Ó, neuroinflamação aí há entra muito muito, tempo. isso que eu ia falar, entra muito sistema opioide. Aí entra Sim, muito. neuroinflamação há muito tempo, Neuroinflamação, enxaqueca, né? E aí acompanhada desde a infância. Com neuro aqui, pediatra ali, não, é remédio, né? Remédio deu. Aí do remédio passa então para uma déficit de atenção com necessidade de remédio também, que não é um déficit de atenção, está inflamada e ponto final, não tem condição de produzir adequadamente só dopamina, vai faltar, vai Aí vamos ter falar de sintomas de déficit de neurotransmissor. atenção por conta de alimentação. Uhum. Depois disso, o que acontece? Um ano depois, desperta uma autoimune, uma doença autoimune, não é uma tireoidite Hashimoto. Tireoidite Hashimoto é uma doença autoimune que atinge a tireoide, mas é sistêmica. As autoimunes, elas são sempre possibilidade de abrir quadros sistêmicos. Também passa, bota mais um remedinho para isso, daí já é remédio para enxaqueca, mais remédio para déficit de atenção, mais o remédio para remédio daí seria a reposição do hormônio para tireoidite Hashimoto. O que aconteceu? Teve um estresse, gestação, foi estressante e tal, pum, abriu um quadro de lúpus. Sem ninguém com autoimune na família de lúpus, mas com já histórico grande de autoimune de tireoidite Hashimoto. Ou seja, por que ninguém despertou antes o resto? Porque o leite da mãe era diferente do que ela tomou, porque a farinha da mãe era menos quantidade que ela tomou, perdeu a tolerância, entende? Provavelmente a mãe dela ou a avó foram alimentadas completamente diferentes, né? E O aí estresse, ela né, já que a gente nasce vive hoje. intoxicada, já nasce contaminada, já nasce com um monte de coisa. Ela abre o quadro. Por que hoje é tão comum a doença autoimune e autismo? Porque está se abrindo os quadros, que são quadros que podem ter uma herança genética, mas que, se não foram despertados antes, é simples, é porque não deu tempo para isso acontecer. Não foi tão lesado esse sistema digestivo, principalmente. Aí o que aconteceu? Mais remédio, mais remédio. Atendi essa semana ela aqui, ela tá morando fora, tomando 14 medicamentos com menos de 30 anos. Não tem condição de ter saúde de um jeito desse. Não tem. Mas para os médicos é normal. Não, porque é isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. Poxa, o que eu sentei, como é familiar, é mais complexo fazer essas mudanças, né, Martina? A família não segue muito o que te fala. Vamos retroceder, minha prima, vamos retroceder. O que aconteceu lá naquela época da enxaqueca? Alimento. O que depois? Alimento também. Cara, você tem que refazer todo o teu trato digestivo e tal. E tem possibilidade de parar com esses remédios, Vicky? Total possibilidade. Antes de 30 anos, total. Será que vai acontecer? Não sei. Agora que vai melhorar muito a tua saúde, vai. Por quê? Porque eu não sei qual é a próxima doença. Mas vai acontecer. Se com 30 anos tem tudo isso, vai acontecer mais. Essa teve um AVC também pós-gestação. E olha que não é obesa nem nada. É inflamação. Né? Então é isso que a gente está falando aqui, gente. Poxa, esse, esse tema, apesar de ser um tema, né, polêmico e tal, estamos botando evidências aqui da nossa prática clínica. As pessoas dificilmente não melhoram de quadros alérgicos, pelo menos não melhoram, não é como um todo, né? Não é melhorar 100% às vezes, mas não melhoram de quadros alérgicos também quando retiram o leite, que seja por um período, ou diminuir a ingestão, enfim, dificilmente. Por quê?
porque geralmente há uma desestabilização do sistema digestivo, né, principalmente do sistema intestinal, como a Martina falou, uma possibilidade de abertura, de vazamento no intestino, entrar moléculas mal digeridas, o corpo reagir, aumenta também as citocinas inflamatórias, a pessoa fica um pouco mais reativa, ao invés de ficar menos reativa, que seria interessante. Quanto mais reativa, pior. Não é? É no contrário do corpo, né? As pessoas dizem, não, mas quanto mais inflamação eu conseguir fazer, melhor, porque eu consigo resolver tudo. Não, existe uma modulação do corpo, a gente inflama quando não inflama. Tanto que no Covid, qual é o problema? A chuva de citocinas inflamatórias. Isso que mata a pessoa depois. Porque ela não consegue conter a quantidade. Então, a gente falou sobre inflamação isso. em excesso faz lesão, não tem jeito. Exatamente, sobre as situações inflamatórias, e falamos aqui sobre opções, a Martina falou sobre opções, sobre a necessidade, sobre a possibilidade de individualizar essas coisas. Então, na aula, Vicky, eu coloquei algumas coisas um pouco mais detalhadas, né, do tipo, porque a gente fala muito de intestino, mas a gente não fala também de mucosa de via oral, mucosa via respiratória. Então, tem microbiota no nariz também, tem microbiota na boca, tem microbiota no anel de Waldeyer, que é onde ficam todos os nossos linfonodos, de criança principalmente, que é essa parte da garganta. Então, assim, essa questão do leite da microbiota, ela não altera só a microbiota intestinal, ela altera a microbiota da via aérea superior também. Então, assim, sinusite crônicas, essas outras coisas de criança, quando a gente fala do leite, isso, por exemplo, tem trabalho mostrando diferença, como eu falei para você, o que eu achei foi evidência entre leite cru e leite processado. Como o leite cru induz toda a resposta anti-inflamatória de aumento de células T reguladoras, que são células que vão colocar na balança, né, esse processo pró-inflamatório e anti-inflamatório, que eles ajudam a controlar isso. Então, tem algumas outras coisas que a gente fala que chama homing, que é quando você, por exemplo, produzir um linfócito, que é essa célula que ajuda a controlar a inflamação. Esse linfócito, ele não fica só ali no seu intestino, ele não fica só ali na sua mucosa do nariz ou da garganta, ele vai para outros lugares, ele sinaliza inflamação, por exemplo, no seu pulmão. Então, isso tem muito trabalho. Isso tem muito trabalho, de como que uma resposta imunológica de um lugar vai até a outra e desencadeia numa uma articulação, por exemplo, uma inflamação, ou num pulmão, uma inflamação à distância. Né, que a gente chama isso de homing, ou a gente quando tem marcadores. Então, a gente não vai achar, eu acho, um trabalho que vai dizer para vocês, olha, é isso. Mas quando você junta as informações, fica mais do que na cara, de que a gente só precisa parar para olhar e começar a fazer, cada um no seu consultório, que a resposta vai ser o que eu e você vemos, sem saber de tudo isso. Oh, que legal. Bacana ver aqui colegas aqui, tem duas médicas que eu já vi os posts delas, chama médicas rinologistas, otorrino experts, e elas falam sobre biofilme. Muito bacana, porque na otorrino, o cara não entender que o leite pode estar sendo o provocador dos problemas, sim, é o fim do mundo. Adenoidite crônica é uma... É o fim do mundo. Adenoidite vai operar todo mundo, cada vez mais. Não tem mais as pessoas que não tenham reatividade, é muito difícil. O doutor André Vinícius, que honra estar aqui. Quanta gente bacana aqui, só ilustres. Outro gineco top, irmãozão que a gente tem aqui. Bom, nosso tempo se foi aí, estou eu com o bebê lá em cima, doutora Martina com o bebê lá em cima. Então, prazer, como sempre. Muito bom falar. Gente, faça o seguinte agora é com vocês. Vocês compartilhem, olha, Criando Sem Crise, uma pediatra lá de Campinas, muito boa, estou te acompanhando aqui, Martina. Não é só uma, né? É um grupo. Né? É gente finíssima. Fala comigo de vez em quando por aqui, fez o curso, assistiu, fez parte do fórum de alergia. Criando Sem Crise está em todas. Olha, recomenda aí. Um bebê aqui, não perco vocês nunca. Que honra. Obrigada, André. Tudo demais. Gente, então, é isso aí. Vou aproveitar para falar. A gente provavelmente vai reabrir as inscrições do curso em breve, eu e a Bruna, do curso dos 1000 dias, que legal. Olha aí, o pessoal fez. O perfil Criando Sem Crise colocou aqui, fiz o curso da Martina. Fez o curso, obrigado, vocês são excelentes. Então, a Martina tem um curso online, né? Online, fácil de fazer. Para mim, não tem essa, cara. Trabalhou, assim, com qualquer área. Já é importante ter esse conhecimento. Tanto que eu estou aqui falando com a Martina, super interessado no que ela está me passando,
Por quê? Porque eu tenho que saber sobre isso, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho que falar para os pacientes da importância disso, eu tenho que me atentar para isso, para poder orientar os pacientes a procurar pessoas, né, como a Martina. A ideia, Vicky, Então, é que eu diminua os seus pacientes. A minha ideia com esse curso é tentar fazer com que os ginecologistas e isso aí, obstetras e os isso aí. pediatras E a minha consigam ideia é cuidar da aumentar, criança, melhorar, para ela não chegar. os teus pacientes, essa é a minha ideia. Eu tô ensinando de gente aí, não é brincadeira. Bom, gente, então é isso aí. Vai ficar salvo essa live, vai ficar aqui no meu IGTV. Então vocês vão fazer todos eh, o trabalho de casa agora. Todas as pessoas que vocês conhecem que têm rinite, sinusite crônica, asma, bronquite, que têm filhos pequenos, que têm constipação intestinal, psoríase, alergias de pele, acne adulta ou adolescente, dores de cabeça Dores frequentes, tá? abdominais, gases, Dores abdominais, tensão, cólicas, excesso de gases. cólica, Bom, marquem aqui, ou seja, puta, enxaqueca. vocês conhecem muita gente, Uhum. né? Mas principalmente para quem tem filhos pequenos, para poder entender um pouco sobre isso, né? E pelo menos buscar aí Aí, Vicky, deixa eu os- deixar só uma informação. E quer dizer, então, claro, que, assim, algumas pessoas acham que, então não posso nunca encostar no leite. Quer dizer, então que eu nunca, nós né? não Então, falamos eu sobre tenho isso. rinocinusite crônica e não posso, então, quer dizer, tirei e melhorei, não posso nunca. Gente, não, tá? Você não é alérgico, você não é aquela pessoa que não pode traço, que tem que fugir a todo custo, ler rótulo e ver que pode conter traço e não pode consumir. Não é isso, tá? Isso, assim, eu recebo muita mãe que entra nesse looping e que, assim, a criança, assim, vive como um extraterrestre, sabe? A criança não tem alergia de fato, mas, assim, a mãe não deixa chegar perto de nada porque viveu, ouviu, Não, mas enfim. Se você não, assim, não teve o diagnóstico por um alergista de que seu filho tem realmente alergia, o consumo eventual para a maioria das crianças é um consumo perfeitamente plausível, tá? Então, eu quero deixar isso aqui porque senão começa a não, e gerar até assim, confusão. né, Martina? É explicar para as pessoas, né? Porque normalmente a gente descobre isso em momentos chatos, né? Pô, onde já esgotou a tolerância do intestino da criança, o sistema digestório está Sim. todo inflamado. Então, a primeira coisa, sim, é remover, para dar um tempo, jogar um balde de água fria. Senão eu não consigo continuar o vilão lá atirando e eu tentar me defender, não tem como. Mas na sequência, existem tipos de conduções, né, que se fazem ou usando determinadas cepas de probióticos, em alguns casos, outros só fragmentos, outros pré-bióticos, outros fazendo uma ciclagem de outros alimentos. Tem inúmeras possibilidades para que o corpo se torne mais fortalecido, ao ponto de receber agora esse alimento e não reclamar o tempo todo. Ou seja, pô, determinada quantidade eu aguento, tá ok, mas acima disso não me faz bem, tá tudo certo. Mas isso é um trabalho a ser feito. Né? Perfeito. Não podia falar melhor.